Olá a todos e todas, sejam bem-vindos, né, ao evento, e é um grande prazer estar aqui para bater um bate-papo com vocês sobre um assunto instigante, né, e um assunto bastante delicado e, infelizmente, né, desastroso, né, que traz um prejuízo para a nossa sociedade, que são os microplásticos. Bem, eu sou Maria Inês Bruno Tavares, sou professora do Instituto de Macromoléculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, batendo um papinho com vocês sobre os microplásticos, não é? Vocês sabem, né, que existem vários tipos de microplásticos de diferentes tamanhos, formas, cores, devido, logicamente, à degradação, por fotodegradação, principalmente, dos materiais plásticos que são indevidamente descartados no meio ambiente e acabam, logicamente, indo para o oceano devido à ação das intempéries, como ventos, chuvas e assim por diante. Bem, além dos microplásticos à base dos polímeros, né, e de plásticos, a gente também tem, né, infelizmente, um descarte enorme de roupas. Mais de 40 toneladas de roupas foram descartadas no deserto do Atacama, que também, sofrendo as mesmas intempéries, vão gerar microplásticos à base de fibras de algodão, ou fibras naturais, ou fibras sintéticas, como o poliéster, não é? Ou nylon e assim por diante. Né? Infelizmente, essa tonelada, né, essas toneladas de roupas, não só roupas, como calçados, bolsas e vários acessórios, né, de uso comum, né, são descartados, vindos dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, para o deserto do Atacama, no Chile, como uma proposta de venda. Mas isso não acontece, então vai para esse lixão, gerando ainda mais microplástico, não é? E que com certeza vão acabar em regiões, né, indevidas. Então, os microplásticos secundários, que são, né, gerados a partir das garrafas de água, de refrigerante, das redes de pesca, que os pescadores, quando as redes não ficam boas, né, jogam ao mar, não é? Isso é uma coisa muito triste de se fazer. Ele vive do mar e joga no mar, não é? Material que não é para estar no mar. E os sacos plásticos que, quando são jogados, logicamente, indevidamente no ambiente, eles vão andando para qualquer lugar, né? Por ação do vento, da chuva, das enxurradas e assim por diante, né? Já que os plásticos sofrem muita degradação, né, a partir das intempéries, né, da luz ultravioleta, que é a fotodegradação. Tá? Então, essa aqui é uma foto, né, claro que talvez montada, para mostrar, não é, uma montanha de lixo plástico, mas ele só está aí, não é? Não foi sozinho para ir, ele foi descartado inadequadamente. Você vê que tem brinquedos, que tem várias peças, né, que são utilizadas não só em uso diário, né, de casa, mas também, né, no uso de indústrias e também do comércio. Tá? Então, assim, vocês vão estar logo falando, lógico, o plástico é o vilão, não devemos usar mais sacola plásticas, copos descartáveis. Se eu pergunto para vocês, será que é isso mesmo? O plástico é o vilão? Não, não é. E por que, que não é? Porque o plástico não vai sozinho para o meio ambiente, pessoal. Nós acabamos descartando ele em algum lugar, um lugar errôneo, um lugar indevido, e também não tem uma ação política, não é, de descarte, de reciclagem, para que a gente possa, então, né, fazer o correto. Com isso, né, tudo é aleatório. Então, o plástico não tem pernas, ele não pensa, ele não anda, ele não vai chegar. E aí eu quero fazer um breve histórico, né, da história do plástico, para vocês terem a noção, né, do que ele não é um vilão e de como ele veio ajudar a nossa vida. Bem, o PET, né, muito conhecido nas garrafas de refrigerante, de água, ele foi desenvolvido em 1941, durante a guerra, né, tendo em vista que não tinha mais campos, né, os campos minados, os campos devastados para a plantação de algodão, então ele foi para a indústria têxtil, para fazer o quê? Fibras, fios para roupas. Então, ele chegou no Brasil somente em 1988 e foi primeiro para a indústria têxtil, né? Devido, logicamente, à sua leveza, ser inerte, resistente, não é? Transparente.
depois, então, foi para a indústria de bebidas e de alimentos, mas em 1993. Não há tanto tempo assim, pessoal, né? Então, a invenção dos plásticos propiciou uma ampla possibilidade de novos materiais. E nós estamos vendo aí, não é, carros automotivos que têm, logicamente, diferentes peças, tanto no interior quanto no exterior, causando maior leveza para o carro, não é? Fazendo com que o carro também gaste menos combustível e tenha um desgaste menor das estradas. Os telefones, quer sejam residenciais, quer sejam os celulares, que são maravilhosos, e vários eletrodomésticos, utensílios de cozinha, as lentes, não é, oftálmicas, os brinquedos e os nossos maravilhosos computadores. Sem contar, logicamente, da medicina, que contou com o avanço, né, pelos plásticos, desde a geração de pequenas seringas, né, que parece simples, mas antigamente eram de vidros, com agulhas de metal que deviam ser fervidas e esterilizadas, não é? E hoje em dia não há mais essa necessidade. Então, é muito mais, não só higiênico, mas mais seguro para não dissipar, né, doenças, e, no caso, ações bacterianas ou fungicidas e assim por diante. Tá? Além dos tomógrafos computadorizados e vários equipamentos que vêm nos ajudar hoje em dia, não é, a ter um melhor diagnóstico, um diagnóstico mais rápido, estão ajudando na qualidade de vida, na cura das doenças. Tá? Vale destacar que, bem antes, né, da invenção dos plásticos, os produtos fabricados, quer seja por indústrias pequenas, caseiras, indústrias grandes, se limitavam à madeira, que causou muito desmatamento, né, e também gera muita ação de cupim, né, metais, vidros, cerâmicas e poucas gomas de borracha, como é a borracha. Então, era limitado o vidro pesado, a cerâmica também, não é? Então, isso tudo fez com que o material plástico ganhasse um espaço por ser diferenciado, né, por ser mais leve. Tá? Então, começou-se a desenvolver, e os primeiros plásticos, que foi o baquelite, né, foi em 1907, tem ação até hoje. Tá? Além disso, né, também outras grandes invenções foram feitas, como Alexander Parkes, que em 1862 fez o primeiro polímero derivado da celulose, mas não foi comercializado, só muito depois, né? Também foram, né, preparados novos materiais, como os óculos mais leves e confortáveis, que isso é muito bom para as crianças, para os idosos, né, e para todo mundo que usa diariamente, constantemente. Um óculos pesado é super desconfortável, né? Como eu já falei, os materiais cirúrgicos que propiciam, né, uma menor contaminação bacteriana, né? Todos os equipamentos mais sofisticados. Então, o plástico veio trazer uma melhor qualidade de vida, veio nos ajudar no aprimoramento também da nossa saúde. Bom, infelizmente, né, o descarte incorreto e inadequado de plásticos, borrachas, fibras, que são os materiais poliméricos, né, principalmente pelo uso do lixo doméstico, da cadeia industrial, de todos os rejeitos, no caso da cidade, né, pelo comércio, tá? E também nas lavagens de roupas, né? O jeans, né, quando é lavado, é a primeira lavagem de roupa, realmente, né, solta muita fibra, e as indústrias descartam esse rejeito, que acabam indo para o oceano. E, logicamente, né, infelizmente, todo esse descarte acontece por falta de políticas públicas para que tenhamos um descarte correto, né, uma reutilização dos materiais que podem ser reutilizados, né, sem causar, então, prejuízo para o meio ambiente, tá? E minimizando a geração, então, dos microplásticos. Tá? As embalagens são um ponto muito importante, é o que eu vou ressaltar aqui nesse bate-papo com vocês. Então, nós sabemos que os vidros, os metais, papelão, celofane, papel, predominaram nas embalagens até a chegada do plástico no século XIX, que, como a gente já sabe de todas as características do plástico, ainda mais o baixo custo, né, trouxeram grandes vantagens para as embalagens, além dos formatos que podem ser diferenciados. Estão tornando a vida dos consumidores, né,
uma melhor qualidade de vida. Você carrega menos peso também, né, nos carros com relação ao consumo de combustível, desgaste de estradas e assim por diante, já que o nosso transporte é sempre rodoviário, né? Quero falar um pouquinho da evolução da garrafa da Coca-Cola para vocês verem uma determinada cronologia. Então, desde 1899, né, as garrafas de Coca-Cola eram de vidro, né, e somente em 1994 começou-se, então, a ter as embalagens de plástico, tá certo? Então, falando um pouquinho da evolução da garrafa de Coca-Cola, desde 1899, quando foram iniciadas, né, o início da Coca-Cola, as garrafas eram de vidro e somente em 1994 que passaram a ser de PET. Tem muito pouco tempo, pessoal, para a gente ter esse descarte totalmente aí aleatório, né, e causando alguns problemas ambientais. Então, eu queria falar um pouquinho da história da Coca-Cola. Em 1969, a Coca-Cola realizou o primeiro estudo sobre o impacto ambiental de embalagens, visando estabelecer a estrutura para a metodologia de avaliação do ciclo de vida. E isso é feito até hoje, né, trazendo, então, um conhecimento sobre essa degradação das embalagens, não é? Além disso, depois ela apresentou, em 1978, né, as garrafas de PET de 2 litros, né, que não quebram e são leves e podem ser recicláveis. Olha a grande importância da reciclagem, que é um método simples, barato e que pode ser feito, né? E que já é feito por algumas unidades, tá bom? Então, a garrafa do PET, ela veio evoluindo junto com a ciência e tecnologia, né? Então, promovendo, logicamente, o uso de materiais que podem ser reciclados. E, em 2009, a Coca-Cola lançou uma garrafa de PET, né, de plástico, feita parcialmente de plantas, e uma garrafa completamente reciclável. Isso é muito importante, reduzindo assim a dependência de fontes não renováveis, como o que vem do petróleo, né? E também a redução das emissões de dióxido de carbono. Então, todo esse estudo que foi feito está se movendo para que se tenha materiais plásticos, né, por todas as características ótimas do plástico, mas que também não vai gerar, né, o microplástico, contribuindo assim para o menor impacto ambiental. Então, vocês veem que a reciclagem é uma saída muito importante. Então, as embalagens plásticas, ela tem uma ação importantíssima, gente, na nossa segurança alimentar. Então, com isso, a gente tem, né, um alimento com maior tempo de prateleira, isso também ajuda muito a diminuir o desperdício, né? O desperdício é muito ruim. Então, as embalagens, ela vem não só com a proteção externa, mas com a segurança alimentar, diminuindo a contaminação e, consequentemente, o número de mortes, que muitas pessoas morrem pela contaminação alimentar dos micro-organismos, né? E ajudando, como eu falei, no desperdício. Então, quando a gente tem uma embalagem, e ela pode e deve ser reciclada, não é para ser descartada ao léu, né, aleatoriamente, causando, então, né, problemas ambientais. Cada um fazendo a sua parte, procurando o descarte correto, entendendo o meio ambiente, vai contribuir muito para que a gente tenha políticas públicas efetivas, né? Então, a geração de microplástico ela ocorre basicamente por causa do descarte inadequado, né? Então, essa geração é um sistema complexo, porque no lixão, né, no mar, né, nos oceanos, a quantidade de plásticos são diferentes, né, não são os mesmos materiais, né, não são os mesmos polímeros. Então, por isso, é um sistema complexo e necessita de soluções complexas e conjuntas, tá? Eu passei um pouquinho mais rápido, né? Então, assim, uma das ações mais importantes que eu vejo é a reciclagem. A reciclagem ela é possível de ser feita, vários polímeros, né, que são os termoplásticos, eles podem ser reciclados e podem ser reciclados várias vezes. Mas, infelizmente, no Brasil, né, a reciclagem ela não tem disputa quando se fala das latinhas de alumínio, que é uma estrela. Mais de 98% das latas consumidas no país voltam para a indústria.
né? Mas isso é por causa da consciência ambiental? Não. Infelizmente, é por causa do valor monetário, né? Todo esse efeito ele é impulsionado pelo valor, né, que é agregado às latas de alumínio. Uma tonelada de lata de alumínio prensado vale em torno de R$ 3.100 hoje em dia. Pelo menos 70 latas de alumínio vão pesar mais ou menos 1 quilo. Então, a necessidade de pelo menos 70 mil latas de alumínio para uma tonelada. E que não ficam, elas realmente são, né, vendidas. Isso porque a população não tem renda e muita gente vive desta renda, o que é muito triste, né? Outros materiais não têm o mesmo status que as latinhas, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, 70% do PET é reciclado. Podia ser 100%, gente, porque o valor agregado é menor, né? Mas assim as pessoas também que catam lata também catam as garrafas e se faz então uma parte da reciclagem. E muitas das indústrias que produzem, né, essas garrafas também têm uma mini recicladora e conseguem então reciclar parte dos aparatos que são feitos, né, desses materiais ou das embalagens que saem com defeito, elas podem retornar, porque basicamente são embalagens que estão limpas, né, não foram envasadas. E por esse motivo, né, uma quantidade ainda grande, né, já que 70% é somente, né, reciclado, ainda vai uma quantidade enorme de materiais para o lixão descartados, né, erroneamente em terrenos baldios, rios, ruas e assim por diante, né? Devido à falta, né, da conscientização ambiental e de políticas públicas que possam, então, ajudar e orientar a população. Tá? O outro ponto que eu vejo importante, que vai trazer também um grande benefício para a minimização dos microplásticos, é a nanotecnologia. O setor de embalagens, como eu falei, né, pode adicionar nanopartículas que vão melhorar a ação das propriedades, né, dos polímeros. Então, vão melhorar não só características de leveza, como resistência, várias propriedades mecânicas, resistências químicas, resistência à tensão e deformação, né, gerando produtos com qualidade e que vão permitir que se tenha mais tempo de uso daquele material. E também pode ser utilizada nos polímeros reciclados, então gerar novos materiais. Muitas das vezes, logicamente, o setor de embalagem alimentícia não vai usar um material reciclado para se adicionar o alimento novo, o novo alimento, mas pode ser usado para envasar, por exemplo, águas sanitárias, detergentes, assim por diante, fazer tapetes, fazer vassouras, roupas. Há outros milhões de tipos de uso para os materiais reciclados, tá? Então, como as embalagens necessitam de boas propriedades, como a gente já sabe, flexibilidade, alta barreira a gases, barreira também à umidade, uma boa estabilidade térmica para que não sofra tanta degradação, né? E também uma resistência à luz UV, né? São pontos de fragilidade e que vão ser muito diminuídos, minimizados com a ação da nanotecnologia, tá? E com isso, em vez de diminuir o tempo de prateleira, a gente vai conseguir aumentar o tempo de prateleira do alimento, né? E também de ajudar na diminuição do desperdício, tá? Dos alimentos. Então, algumas nanopartículas eu vou ressaltar aqui, como as nanopartículas de celulose, não é? Que tem a propriedade de melhorar a estabilidade térmica, tem uma boa aplicabilidade na indústria, principalmente na indústria de embalagens de alimentos. Tá? Outras nanopartículas são as argilas e os silicatos, que vão melhorar a propriedade de barreira, tá? E que vão conduzir, então, materiais com melhores propriedades mecânicas e diminuem, então, a permeabilidade ao vapor d'água. Com isso, né, aumenta o tempo de prateleira, porque diminui a incidência da geração de micro-organismos. Então, pode ser usada para transportes, né, para longas distâncias, e o material, o alimento ainda chegar, né, para ser utilizado, chegar para um bom consumo com uma proteção, com uma segurança alimentar importante. Outra nanopartícula interessante também são os nanotubos de carbono, né, que podem gerar filmes transparentes à luz ultravioleta, à luz visível, né, que também vai melhorar na resistência à tração, elasticidade. Então, vai gerar produtos com boa qualidade.
tá? Então, a adição, né, às embalagens ativas pela geração de nanocompósitos tem sido um caminho para gerar novas embalagens que vão, então, proteger o alimento e que vão fazer com que o alimento tenha maior tempo para sua utilização. Com isso, vai se melhorar muito tudo no meio ambiente, não só o descarte da embalagem, também como o descarte do alimento, tá? Outras nanopartículas que têm ação antimicrobiana também são utilizadas, como é o óxido de magnésio, o óxido de cobre, o óxido de zinco e a prata. A prata já foi muito falada e é muito mais conhecida, mas todos esses óxidos e outros óxidos podem ter essa ação fantástica nas embalagens, tá? Então, a propriedade antimicrobiana da prata coloidal e das nanopartículas de prata vem sendo estudadas. Então, várias bactérias podem ser, né, eliminadas por essa ação, assim também como vários tipos de fungos, né, fazendo com que os materiais que estão, os alimentos que estão embalados nessas embalagens, né, possam, então, não ser contaminados, né, não reduzindo, assim, os níveis microbianos, tá? Principalmente de carnes, de materiais, de alimentos que ficam, no caso, refrigerados também. Antes de agradecer a atenção de todos e dizer que foi um enorme prazer estar aqui batendo esse bate-papo com vocês, eu quero ressaltar que a consciência ambiental da população, juntamente com todo o trabalho científico e tecnológico que se faz para melhorar os materiais e a ação pública, não é? Vai ser um conjunto fantástico para a gente minimizar, né, os efeitos danosos da geração de microplásticos, ou seja, minimizar a geração de microplásticos e podermos ter, né, os materiais que nós precisamos ter, o conforto que a gente precisa ter, uma melhor qualidade de vida e de saúde. Obrigada a todos pela atenção, foi um enorme prazer.